Bem, boa noite a todos. Esse nosso trabalho que nós vamos apresentar, ele originalmente foi feito em São Paulo, no nosso lar, em outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, porque lá no mês de outubro nós trabalhamos conectado que outubro é considerado o mês da saúde mental, mundialmente falando. Então, nós tínhamos feito isso de certa forma, interligado com essa questão. Aqui vai ser em março, mas a ideia é basicamente a mesma. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei 6 personagens que têm relevância mundial. 3 são ingleses, 1 é italiano e 2 são brasileiros. Eu acredito que grande parte de vocês deve conhecê-los, certo? Todos eles, os 6, têm algo em comum, certo? Um é uma atriz, o outro é um ginasta, o outro, o nosso amigo lá, é um administrador público, de certa forma, certo? Um é um ator, o outro é um jogador de futebol e o outro é um escritor, certo? E o que eles têm em comum? Todos eles sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. A nossa amiga Luciana, por exemplo, tem um transtorno ligado a tomar banhos extremamente demorados ou várias vezes durante o dia. O nosso amigo Diego, certo? Ele tem o costume de ficar batendo o dente, certo? O nosso amigo Pôncio Pilatos, certo? Lá, ele desencarnou através de um suicídio, certo? Quando ele já estava morando na Suíça, naquela época, ele se atirou de um vulcão e ele sofria um processo de transtorno, certo? Em que ele constantemente ficava lavando as mãos, certo? Fruto do problema que ele teve exatamente na crucificação do Cristo. Os 3 de baixo é o nosso amigo Harry Potter, né? Todos nós conhecemos o Harry Potter. Ele também tem um transtorno que fica repetindo as frases inúmeras vezes. E o jogador David Beckham é aquele que gosta de tudo absolutamente alinhado, principalmente a bola no gol. E por último, é um escritor inglês, que depois a gente vem falar. O certo é que todos eles, certo? Independente da profissão, da idade, certo? Ou do nascimento, todos eles apresentam essa questão do transtorno. O que é interessante, que eu coloquei aqui, o toque é uma doença oculta, mais epidêmica. Oculta porque a maioria das pessoas que sofrem dela, muitas vezes tem vergonha de externar ou de mostrar isso. E os familiares, muitas vezes, se adaptam ao transtorno que ela apresenta para tentar, digamos assim, minimizar os impactos que tenham dentro do lar e para fora. Então fica mais ou menos oculto, mas ela é silenciosa, ela está aí na sociedade, muitas vezes é pouco falada, mas muito abrangente. Hoje em dia se considera que no Brasil existem de 4 a 8 milhões de pessoas com problema de transtorno obsessivo compulsivo, certo? E que muitas vezes, certo, não passam por tratamento porque escondem. Elas percebem que tem, né? Sim, sem a menor dúvida, não só percebem, como a gente vai ver, isso causa impacto sério na vida delas. Nós vamos ver que tem vários impactos. Muitas vezes, ele é uma fonte de processo depressivo. A pessoa não consegue lidar, não consegue trabalhar, conviver com aquilo e entra num processo depressivo. E no extremo chega muitas vezes ao suicídio mesmo. Então, é algo sério, desestrutura muitas vezes a vida dela. Vou dar um exemplo que é do nosso amigo inglês lá, que tem um livro, já adiantando, ele tem um livro chamado O Homem que Não Conseguia Parar. Durante 20 anos do nosso amigo, começou com 18 anos, certo? Ele conseguiu com 38 escrever um livro. Ele disse, quando eu comecei a escrever o livro, daquilo que eu sentia, de como é que os médicos me viam e os meus familiares, eu comecei a melhorar. Mas vai ser interessante ver por que ele começou com 18 anos. Um negócio muito interessante, real,
real. Tá? Muito bem. E na ideia geral, eu sempre procuro colocar qual é o nosso caminho. A gente vai mostrar rapidamente o que é o toque sobre o aspecto material, para a gente se posicionar. E depois sobre o aspecto espiritual, que basicamente é a nossa amiga Joana de Ângeles, porque existe pouquíssima coisa dentro da doutrina espírita sobre o assunto. Certo? E no caso específico, a nossa amiga Joana tem uma ou duas mensagens sobre esse tema. Então é sobre ela que a gente vai ver a parte espiritual, que talvez seja a mais relevante para nós aqui. Tá? Muito bem, como eu acabei de falar, o transtorno tem várias complicações. Certo? Tem a questão, por exemplo, dos tiques. Certo? No passado, muitas vezes, o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa dizia que ela tinha certos tiques, um certo tipo de comportamento. Já era, certo? Não tinha diagnosticado claramente que você está com um transtorno. Então, a pessoa tem certos tiques. Certo? Isso é um problema, muitas vezes, sério para a vida dela. Outro é a depressão, porque ela muitas vezes não consegue lidar com a situação. E chega a questão do suicídio. E observe como nós falamos no Brasil, em torno de 8 milhões de pessoas, é o terceiro transtorno psiquiátrico mais frequente nos consultórios, abaixo da depressão e da dependência. É 2 vezes mais frequente do que o autismo ou a esquizofrenia. É silencioso. Estão entendendo agora como nós dizemos? É silencioso. Ele fica meio escondido, porque, na maioria das vezes, os familiares e as pessoas têm vergonha dos tiques, dos transtornos compulsivos que a pessoa apresenta. Muito bem. Nossa perspectiva material. Observe bem, já rápido, 5 segundos. Estão vendo o quadro, a foto que a gente colocou? Intencionalmente, certo? Está mostrando assim, é um piso lajotado e de repente no meio do piso lajotado tem algo diferente. Muitas vezes o transtorno obsessivo compulsivo diz, eu não passo por cima desse negócio, tem que estar exatamente igual a todos os pisos do chão. Por exemplo, certo? Muito bem, vamos ver a perspectiva material. E a primeira é a gente entender aonde é que se enquadra esse transtorno num sentido mais amplo. No sentido mais amplo, o transtorno compulsivo deriva da ansiedade. O que é ansiedade? Tem ansiedade que é normal e tem ansiedade que não é normal ou patológica. Uma ansiedade normal é a pessoa, por exemplo, suar frio quando vai fazer a prova de vestibular. É normal, tem ansiedade. Ou, muitas vezes, ficar preocupado no primeiro encontro com a namorada. São ansiedades normais. Todos nós temos, elas vêm e passam depois da prova, passam depois do encontro, certo? Elas refletem um momento que a pessoa está passando. O problema é quando essas respostas a estas ansiedades são excessivas e continuadas no tempo. Aí ficam patológicas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 ansiedades, com as quais uma é o toque. A primeira é o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, a pessoa tem um processo de ansiedade quase permanente, durante meses, anos, a vida inteira. Tudo pânico, é uma ansiedade, mas que tem um pico, por alguma razão. O estresse pós-traumático, a pessoa passou por algum problema, algum acontecimento traumático, ou ela presenciou, certo? E ela revive muitas vezes essa situação. E as fobias, que são os medos excessivos. Mas o nosso caso hoje é o toque. Então, o toque, certo, deriva de uma ansiedade, mas uma ansiedade que eu não consigo lidar com ela. Ela fica patológica, ela fica anormal. Esse é o problema. O que é? Isso é muito importante aqui, nós entendermos. Todo transtorno obsessivo compulsivo tem 2 componentes. Sempre.
E já destaco a questão aqui embaixo. Estão vendo assim uma seta de maior ou igual a 1 hora por dia. Ou seja, a pessoa tem que sentir isso aqui e que vai impactar a sua vida, ela perde mais de 1 hora no dia com esse tipo de situação. Aí ela tem Mas primeiro, sempre a pessoa vai passar por uma questão de um pensamento. Que pensamento? Certo? Pode ser ideias e imagens que tem 3 características. Ela recebe aquele pensamento, é intrusivo, entra dentro da cabeça dela. Ele volta, é recorrente. Ele permanece no tempo. E mais do que isso, você quer ignorar, você quer reprimir, você quer neutralizar e não consegue. Então é aquela imagem, aquele pensamento, certo, que fica dentro da sua cabeça. Que imagem? De alguma coisa que possa estar lhe contaminando. No caso do Pôncio Pilatos, ele achava que o sangue contaminava ele, ou de simetria, que acabamos de ver, certo? Tem alguma coisa errada naquela janela, né? Ou de perigos irracionais. Eu vou sair daqui, certo? E uma jamanta vai passar por mim. Não passa jamanta aqui, mas eu acho que vai passar. Então são pensamentos ligados à contaminação, simetria, perigos, que entram na cabeça e a pessoa quer que pare e ela não consegue. Ela não consegue. Isso gera ansiedade, angústia. Certo? E de alguma forma ela quer resolver esse problema e não consegue. O passo seguinte, para aliviar isso, é a compulsão. Ela exercita algum ato físico ou mental que de certa forma vai aliviar o pensamento. É uma forma de fuga. Então ela vai repetir, limpar N vezes a mão. Ela vai repetir algumas palavras, ela vai verificar se o interruptor, se o fogão está apagado N vezes, certo? Ou seja, é um processo, a compulsão é um mecanismo de compensação, para que de alguma forma aquele pensamento saia da órbita. Então, o toque é aí. E as causas? As causas se diz que são biológicas ou neurológicas. De forma psicológica também, às vezes as pessoas têm algumas crenças que são distorcidas. E por último, a questão dos culturais. Muito bem, isso é o que é. Vou dar um exemplo agora, claro que a gente vai entender. Acabei de falar lá para o nosso amigo David Adam, é um escritor, ele é mais que um escritor. Ele é o editor da revista científica mais prestigiada no mundo, que é a Nature, na Inglaterra. Esse nosso amigo, ele é um engenheiro de profissão, engenheiro químico. Ele, com 18 anos de idade, ele entrou na faculdade na Inglaterra. Na faculdade da Inglaterra tem muito o campus universitário, na maioria das vezes tem as classes onde é dada a aula, e tem os alojamentos. E a pessoa fica lá 4, 5 anos durante o curso. Muito bem. Ele foi alocado junto com um outro rapaz. Quando ele tinha 2 a 3 meses de estar cursando a faculdade, ele foi convidado para uma festa. O colega não quis ir. Ele disse, eu vou. Mas amanhã tem aula de novo, mas eu não quero ir. É baladas da vida, certo? Resolveu, 18 anos. Ele foi para a festa, certo? E lá se encontrou com uma das moças que era do curso dele, de química. Ele bateu o papo, vai para aqui, para lá, certo? Já no final da festa, ela vira-se para ele e diz, você não quer me acompanhar até em casa? Quando chegou na porta, ela morava também num outro alojamento, disse, você não quer subir? E ele subiu e passou a noite. Vamos.
finalzinho da noite, antes de começar o dia, ele sai porque tem aula. Ele entra no alojamento dele e começa a conversar com o colega que tinha acabado de acordar. Ele diz: como você está chegando agora? O que está acontecendo? Eu passei a noite com fulano. Vocês transaram? E ele responde: transamos. Rapaz, e você usou camisinha? Isso era 1980. Não. E a AIDS? Você pode ter pego a AIDS. E agora? Essa frase, você pode ter pego a AIDS, desestruturou. Ele desenvolveu a partir dessa frase um processo transtorno obsessivo compulsivo tão violento que ele se tornou conhecido no serviço de saúde inglês por telefone, porque a cada hora ele perguntava, ele ligava de novo: será que tem algum exame que eu possa ver se eu não estou com AIDS? Mas mais do que isso, todo lugar que ele passava, ele percebia: será que tem alguma marca de sangue aqui que eu possa? Ele se tornou absolutamente obcecado com a ideia que estava contaminado pela AIDS. Ele diz: olha, isso chegou a tal ponto, e ele dizendo que quando estava na Copa, acho que 2010, 2008, Copa do Mundo, ele estava na piscina da universidade. Quando ele desceu para o vestiário, ele escorregou. Quando ele escorregou, ele machucou o pé e começou a sangrar. Nossa. Aí você abaixou: será que alguém passou aqui e contaminou a calçada? Aí ele foi pegar o papel para enxugar o sangue. Pegou o papel, enxugou o sangue e jogou no lixo. Quando ele jogou no lixo: mas será que alguém não jogou outro também contaminado no lixo? Foi no lixo e pegou o lixo. Durante 20 anos do nosso livro, ficou com esse problema. E vocês poderiam dizer: pô, mas ele está certo, né? Poderia ter pego AIDS, enfim. Ele poderia ter pego AIDS, será mesmo? E se eu disser para vocês que eles não transou com a moça? Quando o colega perguntou para ele: você transou? Ele quis dar uma de machão. Transei. E não esperava a pergunta: você pegou AIDS? Esse pegou AIDS disparou o processo compulsivo nele do algo que não aconteceu. Parece uma loucura. Parece uma loucura. Um negócio de louco. Como é que pode? Durante 20 anos o nosso amigo ficou envolto nesse problema. 20 anos, escreveu um livro. Esse livro, está vendo aí? O homem que não conseguia parar. Parar de fazer o quê? Parar de ficar vendo se todos os lugares não podiam estar contaminados. Certo? Se ele não estava contaminado, em exames ele fez tantos exames, quanto que ele ficava conhecido com a moça que atendia do serviço médico. Ficou conhecido que ele trocava a voz para não ser identificado, porque ela já sabia que era ele que estava ligando. É um negócio de louco. Muito bem. Então, a toque tem um ciclo. Primeiro você tem o pensamento, que você não consegue tirar. Em função disso, você entra num processo de ansiedade. Para compensar a ansiedade, você entra na compulsão. Aí você alivia. Passa um tempo e você volta de novo. E isso você leva 2, 3, 4, 5 horas do seu dia, todos os dias. O que é toque, o que não é toque? Claramente, rapidamente. Um homem que lava suas mãos 100 vezes por dia, até elas ficarem vermelhas em cor de sangue, mas uma mulher que lava sempre as mãos antes da sua refeição, não é. Um garoto que se atrasa para ir à escola porque ele se enxágua
exatamente 41 vezes, todas as vezes, isso é top. Mas uma garota que gasta 20 minutos lavando o cabelo, ou um jovem que coloca fósforos usados na caixa para evitar um incêndio, é top. Um jovem que recobre as paredes de quadros, de coisas, não é. E por último, certo? Colocar em ordem alfabética todos os itens do seu armário de cozinha, de quarto, ou um profissional, certo? Que coloca tudo em ordem antes de sair do trabalho, não é. Então, estou colocando isso para ficar bem claro, certo? O que é o exagero do que não é o exagero. O problema é esse homem que fica limpando porque acha que está contaminado, que era o caso dele, do nosso amigo Adam, ele achava que estava contaminado, ou podia se contaminar. Então, esse homem aqui fica lavando a mão, ele ficava ligando o serviço médico. E aí? O meu exame já ficou pronto? Não tem um novo? Não tem um outro? Eu não preciso fazer outro? Ele já tinha feito ontem. Está compreendendo? Quer dizer, essa situação mata a pessoa, porque complica a vida dela. Nossa perspectiva espiritual. Está naquele livro lá, Aspectos Psiquiátricos e Espirituais, que é um livro pelo Divaldo, certo? Onde na realidade não é apenas da Joana de Ângeles, o nosso amigo lá, Washington, ele fez uma coletânea de todas as obras relacionadas com transtornos emocionais, esquizofrenia, neuroses e outras, e condensou tudo num livro. Um dos capítulos é exatamente top. O que ela fala? Primeiro, é preciso ficar claro algo que não se aplica apenas a toque, mas o toque é uma substância, é uma parte. Se eu não entender que nós somos imortais, que tem reencarnação e lei de causa e efeito, eu não vou entender o que ela escreveu. Isso é muito importante. Ou seja, eu tenho que ter o conceito dentro de mim que eu não morro, portanto, sou imortal, que tenho várias vidas e que tem uma lei de causa e efeito que fica gerenciando esse processo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, certo? Que você é espírito, perispírito e corpo físico. Ou seja, os problemas, a causa primária sempre está no espírito, a secundária no perispírito e a consequência, a terciária está na matéria. Essa é a ideia geral. Como é que ela aplica isso no toque? Essa é a questão. Rapidamente. Estão vendo? Novamente, causa, consequência, efeito. Espírito, perispírito, matéria. Causa primária, secundária, terciária. O que a nossa amiga Joana de Ângeles diz é o seguinte: olha, meu Deus, o nosso amigo que apresenta esse tipo de comportamento, ele, muito provavelmente no passado, teve uma disfunção comportamental ou um trauma no passado. Uma disfunção comportamental, não sei. Alguma coisa que ele fez de errado para ele ou para o outro, que gerou, certo, ele cultivar sentimentos negativos, que levou a ele ter uma consciência de culpa. Ou seja, ele perturbou a sua mente. Ou muitas vezes, trauma do passado, o quê? Um modo de vida. Ele foi enterrado vivo, foi jogado no alto de um morro, sei lá, que gerou desequilíbrios no perispírito dele. Esses desequilíbrios no perispírito que refletem na matéria quando ele encarna, o que acontece? Quando a pessoa tem um evento estressante, que foi o evento estressante do nosso escritor inglês? Você está mais. Para uma outra pessoa podia ser outra coisa. Para ele foi aquilo. Disparou o processo biológico. Mas muitas vezes, o que ela destaca, olha, às vezes, aliado ao problema, que é orgânico, você tem processos obsessivos. Então, aquelas ideias que são intrusivas, que vêm permanente, muitas vezes são geradas por os inimigos dele. Certo?
Então ele tenta tirar aquilo da cabeça, mas a projeção permanece. Por quê? Porque ele tem um elo de ligação com aquele passado, normalmente a consciência de culpa. E ele não consegue. Isso gera, como efeito, o transtorno. Então, o transtorno obsessivo é eminentemente gerado no espírito, mas tem componentes orgânicos e psíquicos. Essa é a questão. Exemplos espirituais. Uma moça, 26 anos, solteira, universitária, sofria do pavor de contaminação. Seu medo estava relacionado com o cemitério. Tomava vários banhos por dia que duravam 2 horas cada um. Não admitia que alguém encostasse nela. E quando seus pais e irmãos a visitavam, cumprimentavam-os de longe. Causa processo obsessivo grave. Que processo obsessivo? Ligado ao cemitério? Ela pode ter enterrado alguém, ela ser enterrada, certo? Ela se sentia que alguém podia contaminar ela com a podridão do cemitério, compreende? O outro, uma dona de casa, 42 anos, tinha medo de incêndio, de que a TV ou o botijão explodisse, o que obrigava a desligar tudo e várias vezes. Causa, constatou-se ser esse um caso de reminiscência traumática de reencarnação anterior quando desencarnou num incêndio. Ou por último, mulher jovem, com compulsão em contar os azulejos otakus da parede. Por quê? Em vida passada ficou longo tempo presa num quarto, onde o próprio pai a trancafiava. Não tendo o que fazer, passava o tempo ficando contando os tijolos das paredes desse quarto. Então são reflexos reencarnatórios. Certo? Às vezes, daquilo que você pode ter feito, ou ter sido feito para você, ou de acontecimentos traumáticos. Entenderam a questão traumática aí? O incêndio, ou ser enterrada viva, certo? Ou, muitas vezes, certo? Se ela passou por esse momento, como a Joana fala aí, o obsessor muitas vezes projeta fedor. Ela sente um fedor, por isso que ela toma banho, por isso que ela limpa, e ela limpa e continua sentindo. Porque não é físico, é mental. E aí ela entra na compulsão, que é uma maneira de ela desviar a atenção do pensamento. Ela está fazendo a coisa, ela está fixa naquilo. Estão compreendendo? Ela melhora. Quando alivia, volta o pensamento. Aí ela entra novamente no ciclo. Um exemplo de computador. O computador, a gente tem várias janelas, né? Você pode, às vezes, abrir várias janelas. Você abre várias coisas, certo? Quando o computador está funcionando bem, o que você consegue fazer? Você consegue ir desligando todas as janelas, certo? Mas se ele não está bem, tem uma janela que você não consegue fechar. É o pensamento. Ele está lá. Você não consegue fechar aquele pensamento. Aí você fica louco, quer quebrar o computador. Você entra no compulsivo, no sentido geral, certo? O quebrar o computador é você fazer algum ato que esqueça que você não conseguiu deletar aquele arquivo ou aquele janela. Estão entendendo? Isso tem impactos sérios nas nossas vidas. Esse certo? A pessoa muda dentro da família. Certo? Ela não trabalha, como é que vai ficar no trabalho? Como é que ela vai sair para tomar banho? Como é que ela vai sair para ficar todo o tempo lavando a mão? Certo? Ou então ordenar todos os livros que estão na prateleira. Isso impacta a vida da pessoa. Dentro da família fica o oculto, ou seja, as familiares tentam se adaptar àquela situação. Aí ele vai tomar banho. Ele vai ficar 2 horas tomando banho. Está compreendendo? Esse tudo bem vale para todas as outras situações. E aí você vai passando os anos. Nosso amigo volta à igreja ficou 20 anos.
talvez o período mais importante da vida dele, de 18 a 38 anos. Nós colocamos aqui tratamento físico e tratamento espírito. O físico, farmacológico, certo? Às vezes tem, certo? Aquelas deficiências passaram para o perispírito, quando reencarnou, gerou realmente uma deficiência, às vezes neurológica, ou seja, tem remédio? Ajuda, não é a menor dúvida. Certo? Orientação familiar, psicoterapia, terapia comportamental, ou seja, meu filho, você tem que mudar o modo de ver, de entender, certo? Que isso não é dessa forma. Então, melhora sem menor dúvida. Agora, é espírito, os passes. Por que os passes? Porque é uma forma de aliviar, por exemplo, a pressão espiritual que possa estar, aquela carga vibratória que ele fica sendo emitida sobre ele. E, obviamente, a desobsessão, certo? Ou seja, de você tratar a causa externa espiritual. Porque tem a causa interna espiritual, que é a própria pessoa. É a própria pessoa. Certo? É como se tivesse uma auto-obsessão. A auto-obsessão foi aquele desequilíbrio que ele teve. Que vem o obsessor e estimula. O que é importante é que você precisa fazer os dois tratamentos. Porque muitas vezes, certo? A desobsessão afasta, o passe alivia, a água frutificada, essa questão toda. Mas estão vendo a última? Renovação. Ou seja, você tem que mudar o seu modo de pensar. Isso aí, certo? A desobsessão não resolve. O remédio, que é o lado daqui, vai ajudar, vai tirar você da crise. Sem a menor dúvida. Certo? Vai fazer você respirar ou mudar um pouquinho aquele ciclo, quebrar um pouquinho aquele ciclo. Porque o problema é ele ficar se repetindo a situação. A nossa amiga Joana diz, olha, a educação, uma mudança de atitude perante a vida, de comportamento mental, é a maior das terapias de reequilíbrio. Né? Isso é fundamental. E o nosso amigo escritor, ele na introdução do livro dele, ele colocou essas, digamos assim, quase que uma poesia, mas absolutamente perfeita. Ele diz, olha meu amigo, tome cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos vão se tornar palavras. As suas palavras vão se tornar atos. Os seus atos vão se tornar hábitos. Os seus hábitos vão se tornar o seu caráter. E o seu caráter vai tornar o seu destino. Entenderam? Tudo começou com um pensamento. Certo? Em algum momento das nossas vidas, nós não controlamos o pensamento. Falamos errado, agimos errado, criamos hábitos errados. Portanto, desenvolvemos um caráter errado e a nossa vida foi por água abaixo. O que ele colocou no livro é exatamente o que o nosso Emmanuel coloca no Fonte Viva. Olha, nossos pensamentos são paredes ou asas. Como pensas, viverás. Essa é a questão. Certo? O nosso amigo que está com toque do presente, ele reflete um modo de pensar problemático do passado. Ponto. Ele está nessa vida com um objetivo de se reajustar. Às vezes leva tempo, né? É amargo, é difícil, mas é um reajuste. Está claro? Alguma pergunta? Compreenderam? Certo? Volto. O toque é uma epidemia silenciosa. A gente vê febre amarela, todo mundo fala, todo mundo comenta, morre, desencarna, certo? Mas esse problema, às vezes, está corroendo o trabalho da pessoa, está corroendo
harmonia dentro do lar, está corroendo o casamento dele. Como é que o parceiro vai lidar com esse tipo de situação? Como é que os filhos vão lidar com esse problema do pai ou da mãe? Como é que ele vai compreender? Que exemplo ele vai ter? Então, muitas vezes a pessoa tenta minimizar, mascarar, esconder, certo? Mas não tem jeito, precisa enfrentar. O que a doutrina espírita nos ajuda é a gente entender a parte espiritual. Fazer o tratamento de paz, fazer o tratamento de desobsessão, que vai ajudar. Mas tem a parte íntima nossa. Essa é isso. Volto, o nosso amigo não tinha transado. Ou seja, ele tinha um medo de algo que não tinha acontecido. Isso é pior. É algo absolutamente incompreensível se você não entender que a frase, a pergunta, a interrogação do amigo foi só um disparo. Um processo que disparou dentro dele um medo que provavelmente ele já trazia de ser contaminado, de morrer, certo? Por uma infecção, por alguma situação. Mas a ansiedade de perder o pódio é uma ansiedade normal, certo? É uma ansiedade normal, que ela é fruto daquele instante que ele está disputando. Parou de disputar, tudo bem. A outra, essa ansiedade que é o toque, é um outro tipo de ansiedade que fica voltando. Está compreendendo? Tanto que a ansiedade dele, o toque dele, é ficar batendo o dente. Podia ser outra coisa, certo? O outro é ver se a porta está fechada ou não, certo? O outro é ver se não deixou nada aceso, certo? Ou se vai pegar fogo, mas está tudo apagado. Você pode até fazer isso uma vez. O problema é ficar permanente. Você ficar prisioneiro. A pessoa fica prisioneira daquela situação. Ela não consegue, por ela mesma, deixar de realizar aquela compulsão. Por quê? Porque é o mecanismo que ela encontrou de compensação. Certo? Enquanto eu estou fazendo aquilo, eu não estou pensando. Aquela ideia aqui. Está compreendendo? É um desvio de foco. Ela melhora. Alivia. Passa algum tempo, o negócio volta de novo. Esse é o problema.